Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Poder de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 35, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo adicional de frete. Como sócio do clube, você estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem de texto para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago pelo livro é sempre muito mais barato do que o valor encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder. Muito boa noite a todos os nossos amigos, aos nossos queridos ouvintes, internautas que nos acompanham aqui em mais essa transmissão pela Web Rádio Cristo Consolador do programa Espiritismo e Atualidade. Eu, Cosme de Olinda, aqui ao meu lado, minha amiga companheira Silvia Almeida. Boa noite, Silvia, como vai? Tudo bem? Boa noite, Cosme. Tudo ótimo, graças a Deus. Muita chuva no Rio de Janeiro, né? Quem está aqui no Rio. Muita chuva aqui no Rio de Janeiro, muita chuva mesmo, né? E parece que vai ficar até terça-feira, né? Não sei, mas estão dizendo. Deixa chover um pouquinho, né? Porque os últimos dias foram de sol assim, incandescente, assim, bem calor mesmo, né? Então essa água que subiu, né? Evaporou, né? Ela tem que descer. Pois é, eu particularmente prefiro chuva do que aquele calor insuportável, né? Exatamente. Mas vamos que vamos, né? Vamos cumprimentar aqui os amigos que já estão aqui conosco. Sim, com certeza. Boa noite, querido Silvio Costa, boa noite a todos. Chuvinha, pipoca e estudo, tudo de bom, ah? Com certeza, né, Kátia? Tem até pipoca? Pipoca, pois é. Muito bom, né? O João Santana aqui com a gente também. Boa noite, saudações fraternas. Boa noite, João. Que bom que você está aqui. Boa noite, João, amigo. Nossa querida Elaine Baima também. Boa noite a todos. Boa noite, Elaine. Tudo bom? Muito bem, gente. Muito bem. Bom, como nós sempre fazemos, né, antes de iniciar o nosso programa, nós oramos. Então, vou pedir ao meu querido amigo Cosme, e convidando a todos que aqui estão já nos ouvindo, né, e aqueles que irão nos ouvir mais tarde através do vídeo que deixaremos gravado aqui no nosso canal no YouTube, para levar um pensamento a Deus e acompanhar essa pequenina festa de abertura, ok? Cosme, meu amigo, por favor. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo, mestre querido, queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em seu nome para a apresentação deste programa Espiritismo e Atualidade. Possam aqui estar conosco os nossos amigos espirituais, os mentores dessa web rádio, que eles possam nos intuir para as melhores reflexões do assunto que aqui abordaremos. E que no final dessa transmissão, todos nós estejamos com os nossos corações mais solidários, fraternos, amigos e irmãos, e que possamos dividir as benesses que aqui nós recebemos com todos aqueles que encontrarmos pelos nossos caminhos. Os nossos parentes, os nossos amigos e também, Senhor, os nossos desafetos, pois somos todos espíritos imperfeitos à procura da nossa elevação espiritual.
Abençoe nossos irmãos que nos acompanham nesse momento ao vivo, seus parentes, familiares. Abençoe também a todos aqueles que nos acompanharão através do compartilhamento dessa transmissão. E assim, Senhor, nós vos bendizemos, dizendo graças a Deus. Graças a Deus, né? Muito bem, vamos aqui agora abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E ler um trechinho. E caiu para a nossa reflexão da noite de hoje o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E nós vamos ler parte do item 17, que fala da piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça. Mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo, e esse ouvido está. Essa abnegação em favor dos desgraçados é a virtude por excelência, a quem toda a sua vida praticou o Divino Mestre e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Graças a Deus, né? Muito bem. E aí, então, pessoal, nós hoje temos uma temática muito interessante, né? Muito interessante, que às vezes as pessoas ficam se perguntando muito com relação a isso, né? E aí, nós vamos tratar de justiça, né? Vamos tratar de justiça, vamos falar da justiça dos homens e da justiça de Deus. E o questionamento que muitas pessoas fazem, né? Como é possível que isso aconteça? Como Deus está observando isso e deixando que aconteça, né? Então, a pergunta qual é, Cosme? A justiça de Deus, como é que é? Se a justiça dos homens, né, ela é corrigida pela justiça divina, né? Se a justiça divina corrige, né, os equívocos do homem, né? Exatamente. É uma pergunta que a resposta é bem clara, né, Silvia? Se não fosse assim, estava tudo perdido. Exatamente. E a gente sabe muito bem que o ser humano, ele, na sua escala de evolução espiritual, ele caminha ainda numa marcha de progresso muito lenta ainda, principalmente na questão moral. E a doutrina espírita, ela nos apresenta a justiça divina como sendo aquilo que de fato, deveria ocorrer, mas que ainda o senso prático, moral do homem ainda não atingiu essa justiça. Ainda embotados num processo ainda de grande atraso moral, principalmente, né, por esse mundo que nós habitamos, um mundo ainda de expiações e provas e expiações, o homem precisa, na realidade, ganhar o entendimento das orientações dos benfeitores espirituais, né, de Jesus, para que nós possamos fazer a melhor escolha. E a melhor escolha seria nós sermos justos de uma maneira geral. Hoje nós vivemos nesse século XXI, já passamos um quarto desse século, Silvia. Parecia que o século XXI ia ser lá na frente. E um quarto dele nós já vivemos, um quarto desse século. Hoje nós já nos encontramos no ano 2026 e ainda há uma distância muito grande desse desenvolvimento moral. Você veja que parece que o homem, não digo que ele retroagiu ao processo de evolução, mas é como se ele tivesse parado e voltado a imaginar que algumas coisas que até então nós já tínhamos caminhado, como progresso moral, né? No caso de você não alimentar guerras, não destruir o outro, não fazer aquilo que é o contrário moralmente, e as pessoas hoje elas estão
titubeando nesse processo, né, de progresso humano. Isso é lamentável. É lamentável porque o ser humano ele já tinha atingido uma sequência de paz muito grande, né, em termos de bem-estar, de ajuda ao outro. A gente observa que as nações, os potentados, né, essas grandes nações, como a nação americana, né, os Estados Unidos da América, nesse novo governo, eles começaram a desativar vários programas de ajuda de saúde, por exemplo, para países menos favorecidos, menos abastados. E isso trouxe consequências que as pessoas não sabem e poucos ouvem falar, que é a questão de morte, porque é necessário o envolvimento, o incremento de recursos para que essas pesquisas continuem e países que não têm essa capacidade possam salvar vidas. E a vida é o melhor dom, né? Aquilo que melhor nós recebemos de Deus. E isso aí é um atraso moral. Eu não digo que nós voltamos, retroagimos ao processo de evolução, porque se nós já adquirimos, nós só vamos seguir adiante. Mas hoje, o que é mais algo que nos deixa preocupado é essa questão de nós ainda titubearmos se isso vale a pena ou não. Então, é um processo que, graças à justiça divina, todos esses erros, todos esses equívocos, eles são corrigidos. E o livre-arbítrio, né, ele é, na realidade, a escolha que nós temos que fazer. Agora, é importante também, Silvia, que a gente entenda que a justiça divina ela não é um castigo. Ela é, na realidade, uma correção do equívoco, do erro, de caminhos tortuosos, de escolhas equivocadas que nós fazemos. Então, ela é uma correção para que a gente possa desenvolver. E, principalmente, dentro desse ponto moral. Quando você tem no Mestre amado, Jesus, as suas colocações, né? Dizendo do que nós devemos considerar como mais valioso, de como deve ser a nossa conduta, daquilo que nós devemos efetivamente preservar e engrandecer. Então, todas essas orientações, elas estão contidas no Evangelho do Cristo. Porém, a gente ainda tem essa situação que perdura, apesar de nós termos caminhado muito bem nesse século XX, né, nesse século passado, mas hoje há um recrudescimento desses corações e pensamentos ainda, que é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro e que vem prejudicando, e que é necessário que todos nós possamos colocar o Evangelho como orientação máxima para a nossa conduta aqui, espíritos encarnados que somos. Cosme, a gente estava até conversando antes do início do programa, né? Porque muitas pessoas, às vezes, fazem, diante de determinadas situações, né, fazem a seguinte pergunta: como é possível que Deus deixe isso acontecer? Né? Como é possível? Deus não está vendo isso, está permitindo que uma coisa horrorosa dessa aconteça e tudo mais, né? E a nossa temática de hoje é justamente, né, saber se a justiça divina sempre corrige os desvios da justiça humana. E é muito interessante porque nós sabemos que a lei divina, a lei de Deus, ela é imutável. Em qualquer época da história da humanidade, ela permanece a mesma. E a lei dos homens não. Ela vai mudando conforme o tempo vai passando. E nós temos diversos exemplos disso, né? Então, nós temos a forma como, de repente, no passado, os derrotados numa guerra eram tratados, né? Eram mortos sumariamente ou escravizados. Eles tinham todos os seus bens roubados, aquela coisa toda, né? E hoje a gente sabe que não funciona mais assim, né? Que os prisioneiros de guerra também, que eram tratados de maneira horrível, hoje existe toda uma convenção de como deve se fazer isso, mostrando um avanço, né? Na civilização, um avanço no comportamento do homem e, obviamente, uma correção, né, nas suas leis. O que antes era permitido, agora não é mais permitido, né? Sim. Também muito com relação à mulher, né? O direito da mulher, a mulher sempre muito massacrada, muito submetida ao homem,
ou ao pai ou ao marido, não tinha direito a coisa alguma, né? Não faz muito tempo, eu diria que talvez há uns 30, 40 anos atrás, você não tinha a proteção que nós temos hoje em caso de violência doméstica, né? E hoje nós temos uma grande proteção, existe aí a Lei Maria da Penha, tudo isso. Mas, né, considerando que os crimes existiram e ainda existem, os erros, né, existem de uma maneira ou de outra, isso vai ser, né, se não for, digamos assim, alcançado, né, pela lei dos homens, que muitas vezes não vê, né, não vê, inclusive, esses crimes, né, como crimes. Durante muito tempo era normal, como eu falei, o exemplo da guerra, o exemplo dos maus tratos, né, da violência doméstica, tida como normal, tem direito, é o marido, aquela história de defesa, legítima defesa da honra, né? E Isso. a questão também da escravidão, do trabalho infantil, tudo isso, né, foram momentos em que a humanidade estava ainda mais atrasada do que hoje e cometeu esses enganos. Mas aí a gente vai dizer assim, mas nessa época que isso podia ser a sociedade dos homens, a justiça dos homens permitia, Deus permitia isso também, essas pessoas ficaram impunes. E aí é que vem a questão, né? E aí é que a gente vai falar da justiça da reencarnação, né? A justiça da reencarnação. Então, você pode até pelo erro da sociedade, né? Em determinado momento a sociedade considerar uma determinada situação como legítima, mas que não é diante de Deus, né? Depois, a lei divina vai acertar isso. Como? Quando você voltar, né? Quando você reencarnar. E aí a gente vai entendendo as diversas situações, diversas pessoas, né? Casos em que a pessoa vive situações específicas, né? Hoje, naturalmente, apenas vivenciando aquilo que ela plantou no passado. Né? Então, a justiça de Deus, ela nunca falha, né? Então, vamos imaginar nos dias de hoje uma pessoa que, né, por exemplo, desvia o dinheiro da merenda escolar, né? Desvia o dinheiro da merenda escolar. Numa determinada situação, essa pessoa pode sim ficar com falta do alimento, porque o único alimento que ela teria seria justamente da merenda escolar, e alguém também desviou, assim como ela desviou numa vida anterior, né? Aquela pessoa que, de repente, também desvia o dinheiro dos hospitais, né? Pode também passar, quando nós vemos aí, né, gente, pessoas nos hospitais que acabam morrendo por falta de tratamento, por falta de recurso, né? Porque, de repente, não tinha o remédio que precisava, né? Então, tudo isso a gente vai observando que tudo isso é um reflexo do que vivenciou, porque do que efetivamente fez, né, uma existência anterior. Porque Deus não castiga, como o Cosme bem falou, Deus educa. E Deus não quer que ninguém diga, eu fiz isso porque eu não sabia que não era bom, né? Então, mais cedo ou mais tarde, todos aqueles que fizeram alguma coisa que causou um desserviço, um prejuízo para um irmão de caminhada, ele vai vivenciar a mesma coisa, para que ele possa saber, né, que essas coisas realmente não são boas, né? E aí é colocar realmente em prática aquela máxima, né? Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Então é muito interessante essa questão educativa, né, da justiça de Deus. Aí a gente vai lembrar do livro Céu e Inferno, né? Que fala, né? O céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, né? E aí Exatamente. justamente da justiça divina. E a justiça divina está patente, né, com a doutrina da reencarnação. Porque se você não responde, né, não responde ainda nessa existência, com certeza, numa outra existência, você vai responder por aquilo que você fez. Então, nunca, jamais fica, né, sem resposta. E isso é até um freio, né, Cosme? Para aqueles que entendem e reconhecem a reencarnação como verdadeira, eu creio ser até mesmo um freio para mais ideias, mais atitudes das pessoas, né? Porque a pessoa consciente de que nada fica, né, sem a sua devida contrapartida,
e que ela hoje pode estar numa determinada situação, mas amanhã, numa outra vida, né, poderá estar numa situação inferior, né, um freio, né? Eu sempre acredito que a humanidade, quando tiver tudo isso muito consciente, né, ela vai se modificar muito, porque vai ser um freio realmente a certeza da reencarnação, né? A lei de causa e efeito, né, que a doutrina espírita ela aborda quando a gente está falando da justiça divina. Você falou na reencarnação, o livre-arbítrio, e essa lei de causa e efeito, e que também é conhecida como lei de ação e reação. Embora nós saibamos que o Espiritismo fala da lei de causa e efeito. Não é um karma, porque muitos espíritas trazem essa questão do karma para dentro da doutrina. A doutrina não trabalha com karma, porque o karma ele não tem evolução, né, do espírito. O karma, você nasceu pária, vai morrer pária. Você nasceu brahmane, você vai morrer brahmane, segundo as tradições hindus. E na lei de causa e efeito, não. Tudo que você fizer, toda a sua semeadura, haverá uma colheita. Dependendo do que você semeou, você vai colher bons frutos. E do contrário também. Então, isso é uma correção que, na realidade, todos nós estamos passando aqui nesse processo reencarnatório em que vivemos, nessa jornada aqui na Terra, e que nos dá esse entendimento. O grande problema, Silvia, é que, como lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais, a lei de justiça, de amor e caridade, e o Kardec ele faz uma abordagem conceituando sobre o que é justiça. A justiça, ela, na realidade, é você saber até onde é o seu limite para começar o limite do outro. Então, todos nós estamos inseridos dentro dessas leis divinas, que são leis naturais, e que fazem parte, né, do nosso cotidiano. O grande problema é que falta, às vezes, um pouco de bom senso para as pessoas, para o equilíbrio, porque as pessoas acham que somente elas têm direito, o outro não tem direito. E aí é que geram as confusões, as querelas, as disputas, o que ocasiona todo esse desequilíbrio, né? Nitidamente, é algo que espíritos imperfeitos como nós ainda, que buscamos essa situação. Eu vejo também, Silvia, que a justiça divina, quando Allan Kardec trabalha nessa terceira parte, em O Livro dos Espíritos, falando sobre as leis morais, ela é, na realidade, um balanço de tudo, né? Ela é um balanço de tudo aquilo que a gente vive, de como a gente se comporta, de como a gente age, do que a gente tem que aprender. É claro que as sociedades, elas são diferentes. Nós vivemos no mundo, portanto, sobre a égide, sobre as determinações das leis humanas para poder organizar as sociedades. Porque senão seria uma bagunça. Porque aquele que não acredita vai dizer que não tem lei, e não é dessa forma. A gente vive no mundo ocidental, esse mundo ocidental tem, como você falou, assim, um grande avanço, graças a Deus, dos direitos, né, das minorias, das mulheres, das raças menores, os negros, os índios, né, os irmãos de menor tradição, né, e de força dentro das sociedades. A própria Constituição brasileira, de 1988, ela trouxe grandes avanços nesse sentido de trazer justiça de algo que sempre foi pleiteado e não havia, né? E hoje muitas coisas estão sendo questionadas. Esse direito é demais, em tal lugar não é assim. Na realidade, em tal lugar não é assim, porque lá é que há um desequilíbrio. A gente aqui conseguiu atingir um equilíbrio. Então, a gente deveria partir sempre do que é o correto, não do que é errado. E as pessoas falam exatamente sobre isso. Mas eu vejo também, quando a gente fala em mundo ocidental, eu falo que a gente desconhece, conhece muito pouco, né? Desconhece as tradições culturais de outras culturas. Você vê hoje as manchetes no Irã, quando as pessoas estão brigando porque não estão satisfeitas desde 79, quando o governo do Shah, que também era um arbitrário, mandava, o governo dos ayatolás. Quer dizer, uma teocracia,
né, islâmica, né, dos ayatolás. E as mulheres começaram a se revoltar. Não querem mais usar aquilo. Quantos anos? Senhor, desde 79. Eu lembro que eu estava na sétima série do ginasial em 79. E as mulheres, quanto sacrifício elas vêm buscando, e aquilo foi porque um grupo começou a questionar, e as pessoas insatisfeitas começaram de fato, a entender que aquilo estava correto, e aí buscar os seus direitos. Quantas pessoas já morreram até hoje lá por isso? Uma grande quantidade de almas retornando ao mundo espiritual, porque eles estão, de fato, aqueles detentores do poder não querem entregar, porque acham que o outro não tem valor. A justiça são eles, e tem que ficar dessa forma. Quando, na realidade, não é a maioria que manda, sim um pequeno grupo que detém o poder. Mas não só essa sociedade, mas outras sociedades também muito fechadas, onde a mulher ainda é muito tripudiada. Não só mulher, mas outros grupos minoritários, que não têm muito valor. Ou seja, esse direito, essa justiça, que de uma certa forma ela pleiteia as sociedades ocidentais, ainda precisa semear muito em outros locais para que essa justiça, ela de fato, tenha um sentido equânime, ou seja, de justiça, de igualdade entre todos. E ainda é algo que vamos brigar por muito tempo para que isso ocorra de uma maneira geral. Concordo, essa questão da justiça, né, é muito interessante, porque nós vemos acontecendo injustiças, né, até mesmo diante da lei dos homens, né? E aí a gente pergunta, como é que pode, né? Aí eu me lembro sempre do exemplo da pessoa que é presa e condenada por um crime que ela afirma não ter cometido, mas mesmo assim tudo aponta, né, para que ela seja condenada. Ela acaba sendo condenada, cumpre a pena, e depois de passar, sei lá, 20 anos na cadeia, a pessoa que disseram que ela matou aparece viva, né? E aí você pensa, nossa, que injustiça, né? Coitado, né? Coitado. Mas aí nós temos que pensar, gente, no seguinte. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema. A inteligência suprema. A causa primária de todas as coisas. Ou seja, nada acontece sem a permissão de Deus. E tudo que acontece, acontece porque está certo acontecer daquela forma, porque Deus é a inteligência suprema. Nós é que não temos inteligência, né? Como Deus, obviamente, nunca teremos. Mas Deus sabe exatamente. Então, ele primeiro ele sabe o que deve acontecer, né? E a partir dessa sabedoria, né, ele vai distribuindo, no caso, a sua justiça, né? E vai permitindo que as coisas aconteçam. Aí, mas, puxa vida, permitir que um homem inocente passe 20 anos na cadeia? Gente, nós temos que acreditar na justiça de Deus. Esse homem, muito provavelmente, nessa existência, com certeza ele era inocente. Mas e outra? Né? Numa outra, quantas pessoas nós sabemos que cometem crimes terríveis e que a justiça de Deus não, a justiça dos homens não os pune, não os alcança, né? Que eles passam a vida inteira sem serem jamais descobertos, né? E algumas vezes até deixam que pessoas inocentes paguem pelo crime que eles cometeram. Será que Deus seria tão injusto a ponto de permitir que uma coisa como essa acontecesse? Não é? Onde estaria a justiça de Deus? Onde estaria a justiça de Deus quando nós olhamos coisas como essa acontecendo? Não é? A gente perguntando, nossa, mas será que não tem justiça de Deus? Tem. Ela está sendo feita a todo momento. A todo momento a justiça de Deus está acontecendo. Está corrigindo erros, justamente desvios da justiça humana. O tempo inteiro. Então, quando nós observarmos alguma coisa que nós achamos assim estranho, lembremos dessa frase de Fenelon, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu gosto muito. Abstenha-te de censurar aquilo que não podeis compreender e creia
que Deus é justo em todas as coisas. É verdade. Né? Então, Fenner foi muito feliz nessa colocação, né? E ele diz, olha, a gente não entende, a gente não sabe por quê, né? Mas a gente pode imaginar. E nisso, Cosme, até mesmo na nossa vida, no nosso dia a dia, né? No nosso dia a dia, nós vemos inúmeros casos, né? Inúmeros casos de pessoas, né? Que são casados, têm a sua família e tudo mais, mas que acabam praticando enormes desrespeito, violência doméstica contra a esposa e contra os filhos, né? E a oprimindo e maltratando, ao invés de cuidar e reunir na família para que aquele núcleo seja sempre protegido e amparado, não, é o tirano doméstico, né? É o tirano doméstico. E aí, tempos depois, renasce, né? E não tem nada. Não tem família, não tem ninguém, é sozinho, digamos assim, sozinho no mundo. É aquela pessoa que, de repente, eu já participei de uma situação em que uma pessoa virou para mim e falou assim, tudo que eu mais queria na minha vida era ter uma família. E eu não tenho. Por quê? É? E aí eu coloquei para eles, quem sabe o que você fez numa vida anterior com a família que você tinha, né? Então, efetivamente, tudo tem uma razão de ser. Quantas pessoas nós temos, né? Solitárias, as pessoas solitárias, absolutamente solitárias. Será que nesse mundo, né, de 8 bilhões de pessoas, não encontrou ninguém que pudesse fazer companhia para ela? Não é? E aí a gente vai entender por quê. Por quê? Porque precisa aprender. Uma pessoa que passa uma vida inteira nessa solidão, com certeza ela vai aprender a lição do que é ter uma família, né? Do quão valioso é ter uma família. É ter um companheiro, é ter uma companheira, é ter filho. Talvez não tenha dado valor, né, Silvia? Mas exatamente isso. Então, é exatamente isso que eu quero colocar. Aquilo que parece, né, ser, digamos assim, uma piscada de olho de Deus, uma distração, um equívoco, não é. Porque você vê, às vezes, né, mulheres maravilhosas, super gentis, safadas e tudo mais, que não encontram um companheiro. E amargam a solidão a vida inteira, né? Vamos nos lembrar aqui de uma pessoa bem conhecida, Ivone Pereira. Ivone Pereira. Ivone Pereira também, a vida inteira, o que ela quis? Ela quis ter uma família, ela quis ter uma casa. Mas por que não teve? Porque em vidas anteriores ela teve e não valorizou. Ela teve uma família, ela teve uma casa, ela teve tudo e não valorizou. Deixou para lá, indiferente à dor que ela pudesse ter causado ao marido e aos filhos, né? E aí a gente vê a Ivone nessa situação. Então a gente faz uma comparação e vê que tudo tem uma razão de ser. Aí eu sempre costumo dizer o seguinte, quando a gente está vivendo determinada situação, a gente fala assim, nossa, mãe, o que será que eu posso ter realizado antes para estar vivendo isso? Aí vem, né, o Cosme, a consolação, né? A doutrina consoladora dos espíritos, porque a gente já entende o porquê dos nossos problemas, né? E uma coisa certa, a gente tem certeza de que a justiça de Deus não falha nunca, né? Verdade. Silvia, eu vejo nessa situação da Dona Ivone, né, que ela na realidade encontrou o grande amor aqui, mas ela fez uma opção para não cair no mesmo erro que ela tinha cometido anteriormente, em outras vidas. Exatamente. É o Roberto. Essa pessoa era já casada exatamente. Exatamente, né? O Roberto de Canalias, né? Então, é uma história muito bonita, de fato, mas são duas almas afins que se amam, mas que precisavam desta encarnação viver separados, porque cometeram muitos desatinos, muitos equívocos, né? E isso está aberto na literatura espírita, né? Naquela trilogia, né? As Voragens do Pecado, né? Drama da Bretanha e o Cavaleiro de Lumière. São a trilogia que fala exatamente sobre essa situação dela e desse amor do Roberto, né? Do Roberto Canalejas. Engraçado, Silvia, que você falava exatamente da solidão, né? Que é uma coisa realmente muito ruim.
há muitas pessoas que não querem constituir família, que preferem viver sós, mas deve ser muito chato viver sozinho, não ter quem trocar uma conversa, papear. Deve ser chato. Eu não conseguiria viver sozinho. Eu estou vivendo tantos anos com companheira, né? Então, e filha, essa coisa toda. Mas eu entendo também que muitas pessoas escolhem por uma questão de opção, né? E aí a gente pega o exemplo da Dona Ivone, que ela tinha uma missão, né? Ela tinha uma missão nessa vida, nessa existência, de ajudar. E ela trabalhava muito, então era uma pessoa muito dedicada, né? À questão da desobsessão, do fazer das orações, dos livros, e da própria questão das receitas médicas, né? Que ela receitava. Então, através com auxílio dos amigos espirituais. Então, ela tinha, de fato, um propósito. Não foi uma solidão por solidão. Primeiro, para que ela não caísse no mesmo erro de vidas anteriores. E segundo, que ela tinha, de fato, se comprometido que esta encarnação seria uma encarnação de trabalho. Então, eu percebo que foi uma opção já decidida no mundo espiritual. Apesar de que, veja que o livre-arbítrio a levou a ela reencontrar aquela alma que ela amava de verdade. Mas, por uma consideração que ela tinha firmado que nesta encarnação ela não cometeria os mesmos equívocos de encarnações anteriores, ela não titubeou e manteve. Mas ela teve oportunidade. Não, exatamente. Ela teve oportunidade. Mas você imagina nessa situação... O livre-arbítrio, que a gente está falando aqui, né? Livre-arbítrio. Ela iria contrair mais débitos. Mais débitos, exatamente. Iria contrair mais débitos. E como ela somos nós, né, Silvia? Como ela somos nós. Quantas pessoas que nós conhecemos, e nós mesmos, né? Às vezes nos questionamos, mas eu não vim para fazer nada, eu não sei para que eu sirvo. Ora, com certeza você serve para alguma coisa. Se você foi aquele espermatozoide que conseguiu fecundar o óvulo, você já é um campeão. Então, se você não chegou aqui por acaso, a sua vida ela tem uma importância muito grande. Pelo menos para você ela tem que ter. E para Deus, com certeza, nós somos todos amados. E aí está, na doutrina espírita, a descoberta, o véu que a gente levanta, porque tem tantas coisas maravilhosas que nós podemos exercitar nessa vida e que talvez não dê tempo da gente fazer tudo. Não dará tempo. Mas a gente pode atenuar o sofrimento de alguém, a gente pode tentar se melhorar dentro daquilo que a gente reconhece que não está de acordo, que eu não gosto, que eu tenho que me esforçar. Então, todas essas possibilidades são possibilidades que só dependem da gente. A gente não pode colocar a culpa no outro. Não é minha esposa, não é o meu filho, não é a minha mãe, não é meu pai, não é minha irmã, que são os culpados dessa minha indolência, vamos dizer assim, da negligência que eu não consigo andar. Mas sim a minha força de vontade que é frágil, que é fraca ainda. E eu preciso me convencer que eu tenho que me melhorar, eu tenho que fazer aquele análise da autocrítica, né? De que a gente pode seguir um pouco melhor. Isso é muito importante. O Cosme, vamos cumprimentar aqui a Cris Baixo também, que chegou. Boa noite. Boa noite, Oi, Cris. E a Elaine Banha fez uma colocação aqui. Ela diz o seguinte: mas a Dona Ivone teve muitos amigos espirituais que a ajudaram a se manter firme no seu propósito. De fato, a Dona Ivone diz, inclusive, ela afirma isso, que os únicos momentos de felicidade que ela teve na vida foram quando ela estava voltada para o estudo da doutrina e a sua mediunidade. Eram os momentos de felicidade que ela tinha. Fora isso, ela diz que não foi feliz, né? Então, ela tinha, eu vejo como uma dupla missão, né? Essa reencarnação de Ivone, um acerto de contas, realmente ela precisava, né? Corrigir esses erros pretéritos e como um acréscimo de misericórdia, eu entendo, para que ela pudesse diminuir mais rapidamente esse débito, ela teve a mediunidade, né? Que ela exerceu a mediunidade justamente aquela missão de exercer a mediunidade com Jesus de forma
a poder, digamos assim, acelerar o pagamento das suas dívidas com a justiça divina. Então, foi muito interessante isso. Ela tinha ajuda, sim, né? Mas teve uma vida complicada. Da mesma forma, o nosso Chico também tinha ali Emmanuel ao lado dele, todos aqueles espíritos, mas a vida de Chico não foi nada fácil. Sempre com problemas de saúde, órfão, muito jovenzinho, passou por tudo que ele passou, né? Então, com certeza, ali tem um componente também de resgate, de coisas, de problemas anteriores. Ali nós temos o exercício da justiça divina, de uma forma ou de outra, sim, né? E aí a gente vai dizer também, mas puxa, Chico, né? Como é que pode? Como é que pode tão bom? Sim, bom nessa existência, né? Nessa existência. Então, é o que a gente tem que entender. Não existe injustiça, né, na pessoa em si. Ou melhor, não existe injustiçado. Injustiça existe. Não existe injustiçado. Né? Agora, a Elaine fez uma colocação aí que ela teve muita ajuda, com certeza. Mas nós também temos muita ajuda. E não, eles podem ajudar, mas a decisão é sua. Se você vai querer seguir ou não. Dentro daquilo que eles têm no propósito para todos nós. É apenas um aconselhamento, né? Exatamente. Ajuda existe, inclusive, para nós, Elaine. Claro. A gente não é Ivone, a gente não é Chico, mas existe para nós também. Exato. E só depende da gente se a gente quer seguir ou não as orientações que eles nos passam. Eu vejo também, Silvia, sobre toda essa situação desses espíritos que nós conhecemos, que são espíritos realmente bem orientados e que decidiram abraçar verdadeiramente aquilo que professavam, né? Não só na retórica, mas com a palavra e com os gestos, as atitudes. E é uma coisa que eu falo sempre que, às vezes, nós temos pouca vontade de abraçar isso. Porque nós queremos, você quer ser médium? Quero. Se aparecer oportunidade, eu quero. Não, você quer ou não quer? Se você quer, você vai atrás para você ser médium, para você trabalhar a mediunidade, estudar a mediunidade, fazer o que você precisa fazer para trabalhar com Jesus, essa mediunidade. E a partir do momento que você assume essa responsabilidade, que as pessoas também temem isso, Silvia. Agora não, porque é muita responsabilidade, eu posso me machucar, não vou conseguir me doar totalmente. O problema é que todos nós nascemos com essa oportunidade, uma ferramenta para poder nos ajudar a acelerar os nossos equívocos, que todos nós temos. E ela ajudaria bastante para que a gente pudesse matar, né, ou cortar o caminho para essas melhorias, e que às vezes a gente acaba deixando para não acontecer. E aí a gente acaba adiando essa nossa felicidade, né? Vamos dizer dessa forma. E se a gente pensar que, desde o momento que a gente abre os olhos e amanhece o dia, a gente já está tendo a oportunidade, a gente precisa entender que é um momento que ele não vai se repetir mais. Ele precisa ser encarado como da melhor maneira possível. E se a gente encara, percebendo que a gente precisa agradecer sempre e estar tentando, não digo nem conseguindo, mas tentando, porque para os amigos espirituais isso é muito forte. Se você já tenta, ele já, opa, já tem ali um resquício de bondade que está aflorando. Vamos tentar abrir mais o caminho para poder resolver. E eu tenho certeza, Silvio, que todo mundo que está acompanhando a gente agora, que vai acompanhar depois, já passou por isso. Naquelas indecisões que é comum na nossa vida. Todo momento você tem que tomar uma decisão. E aí, o que eu faço? Para onde eu vou? E agora? Será que vai dar certo? Não vai dar certo? E o medo, ele faz parte do crescimento de todos nós. Então, mesmo que a gente tome uma atitude que não seja mais correta, mas reconhecer essa atitude depois, ela é fundamental. Porque isso vai nos corrigindo. Se não é uma atitude, digamos, corretamente moral, a gente vai saber que não é. E depois a gente vai tentar alinhar. Ou então a gente vai tentar enquadrar que aquilo seja o correto, né? Que quando a gente quer fazer e a gente sabe que não é, a gente tenta encaixar, né? É colocando o redondo dentro do quadrado.
A forminha. Viu Pois, viu como é que coube? Tá aí, cabe. pois é, pois é. Ô, Cosme, antes da gente chegar ao nosso final, que ainda temos alguns minutos aqui, eu queria abordar também a questão da justiça divina atuando não apenas sobre o indivíduo, né, mas sobre os povos. Né? Os povos também, eles adquirem débitos, né, com a justiça divina. E aí você tem os povos, né, que vão passar por problemas difíceis. Né? Emmanuel nos diz, se eu não me engano, até em A Caminho da Luz, que a questão da escravidão, né, dos africanos que tiveram as suas terras invadidas e foram forçados a serem levados para outros mundos, né, outros continentes, tudo mais, para serem escravos, eram os antigos romanos, né, do Império Romano. O Império Romano fazia o quê? Pela força, invadia os locais, matava as pessoas, roubava o que queria, dominava e levava aqueles que ele queria para serem escravos. Né? Então, com a escravidão na África, Emmanuel nos explica que justamente esses irmãos, né, que foram trazidos como escravos, eles eram reencarnações de romanos, né, da época do Império Romano e de todas as campanhas violentas, né, que Roma fez. Porque é o que Roma fazia, ou matava ou escravizava, né? Ou matava ou escravizava. Então é muito interessante a gente pensar nisso também. E é muito interessante a gente pensar, né, que todos esses grandes impérios, né, que a humanidade conheceu, todos eles ruíram, né? E alguns que ainda existem por aí, mais cedo ou mais tarde também vai ruir, né? E a gente sabe porque a coisa não funciona assim, não é como se essa nau estivesse sem comandante, né? As pessoas às vezes acham, como é possível uma coisa dessa? Será? Esse mundo não tem mais jeito? Tem sim, só que o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? E as coisas ocorrem quando tem que ocorrer. Então, é muito interessante, né, que a gente, como país, também tem essa conscientização que as nossas decisões coletivas também irão influenciar na nossa vida futura. Né? Dizem os amigos espirituais que o nosso Brasil, né, possui duas grandes dívidas, né, com a lei divina. Uma delas é a escravidão, né, quase 400 anos de escravidão, e a outra é a Guerra do Paraguai. Né? A Guerra do Paraguai também foi uma coisa assim, terrível. Então, lamentavelmente, né, nós temos esses problemas para corrigir. Acredito eu que já estejamos corrigindo de uma maneira ou de outra, né, com as dificuldades que nós vemos aí em muitas localidades do Brasil, as pessoas vivendo em situações muito precárias e tudo mais. Acredito que já estejamos, né, há algum tempo já resgatando, né, esses equívocos. Mas as nações também, né, também adquirem débitos. Então, a gente tem que olhar isso, né? A gente tem que observar isso e tem que pensar até nas nossas escolhas, né? Na forma como nós nos comportamos diante da sociedade. A gente muitas vezes não quer se envolver e tudo mais, mas nós precisamos, porque de uma forma ou de outra, né, aquilo que eu estou fazendo hoje, né, mesmo que indiretamente, vai repercutir na minha vida futura. Né? Eu, sinceramente, não gostaria de jeito nenhum de renascer, né? De renascer lá no país do Oriente Médio. Não queria de jeito nenhum renascer lá. Né? Então, eu tenho que buscar fazer o possível, né? Para não ser, a gente nunca sabe, né? Mas são situações complicadas. E aí a gente vai dizendo assim, as pessoas reclamam muito, né? Do país, das nossas dificuldades, mas olha, eu considero uma bênção nascer no Brasil. A gente não tem essas catástrofes climáticas, não temos terremotos, né? Não temos tsunamis, não temos vulcões, né? Nem esses tufões também loucos que existem aí. Nos Estados Unidos tem a temporada dos tornados. Olha que loucura! Né? Então, realmente, eu considero, né, que nascer no Brasil é um privilégio, né?
um privilégio você não ter que lidar com essas... É uma grande chance, né? É uma grande chance. Não ter que lidar com essas catástrofes climáticas já é um grande ponto, né? Você só vive acertando a sua vida, né? Agora, ainda ter que lutar contra as catástrofes é pouco. Eu estava observando ontem, estava lendo algumas coisas sobre os terremotos, né? Os terremotos, no Chile houve um terremoto em 1960, se eu não me engano, que foi o terremoto mais violento que já se teve notícia. Chegou a 9,5 na escala Richter, né? Então, imagina como é que foi isso. Então, Nossa. Não é? Então, você imagina um país em que está sempre sendo sacudido por terremotos. Imagina que situação terrível, né? Sempre sacudido por terremotos. Eles estão bem na fenda ali, né? Então, é muito complicado. Só você saber que você pode dormir e que nada vai balançar na sua casa com terremoto. Passar por um terremoto é bem ruim. Eu passei por um, eu não quero viver essa experiência. É muito chato. Você não consegue fazer nada. Pois é, imagina isso. Imagina você que Não ter que fazer viver nada. constantemente com isso. E ali no caso do Chile, né, que eu estava justamente lendo, são muitas situações. Muitas vezes terremotos fortíssimos que abalaram e destruíram as cidades completamente, sobrou nada. Né? Então é muito terrível isso. Então eu acho que é realmente uma dádiva divina, né, nascer em um local como o Brasil, onde a gente não tem que enfrentar essas dificuldades, né? Agora a gente vai ter que aproveitar a oportunidade, né, Silvia? Porque a gente sabe muito bem que o Chico, o Arnaldo Rocha, a Meimei, todos esses amigos dele, eles viveram em épocas lá em Roma, no Império Romano, viveram outras vidas, né? E que receberam oportunidades de trabalho aqui no Brasil. Então, naquele livro Ave Cristo, né? Que é um livro também muito interessante, todos esses personagens estão lá e reencarnaram aqui para continuar o trabalho. Eles já tinham começado o trabalho lá, né? O irmão Corvino, né? E de fato eles continuaram e vieram a reencarnar no Brasil, né? Com a ajuda do Chico para poder melhorarem, né? Eu acho que melhoraram um pouco, pelo menos, né? Conhecer a doutrina espírita, divulgar o espiritismo, vivenciar um pouco. Eu particularmente, Cosme, eu acho que também, para mim, no meu ponto de vista, eu acho que é uma dádiva maravilhosa o conhecimento da doutrina espírita. Sim, é verdade. Diz tudo, né? Nos diz quem somos, de onde viemos, para onde vamos e, sobretudo, por que estamos aqui. Porque então, eu considero, né, uma privilegiada por conhecer a doutrina espírita, né? Realmente uma coisa maravilhosa. Conhecer e estudar, né? Porque uma coisa é conhecer, outra coisa é estudar, né? E outra coisa é viver, né? Exatamente. Então, isso tudo é uma coisa bem interessante. Eu acho que a justiça divina, apenas para a gente poder encerrar o programa de hoje, ela é perfeita. A justiça divina, de fato, ela consegue corrigir os equívocos que nós ainda não estamos preparados. A nossa ascensão moral, como a gente falou no início, ela ainda é muito tosca, muito pequena, porque ainda precisa de uma longa caminhada para que a gente possa se enquadrar naquilo que Jesus pede que nós façamos por ele. Exatamente. Bom, chegamos ao nosso final, né, Código? Faltam 5 minutinhos aqui para a gente concluir o nosso estudo de hoje. Então, nós temos que fazer a nossa prece, né? Vamos fazer. Aqui que a Elaine Baima disse que o Chico, né, aqueles amigos, a Ivone, são exemplos, né, que nos ensinam. Com certeza, né? Com certeza. Temos que aproveitar todos esses exemplos, esses bons exemplos, né, para que a gente vá norteando a nossa caminhada. Ok? Então, gente, vamos todos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais tão queridos que nos acompanham todos os domingos e agradecer. Agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, conversando sobre a doutrina espírita, analisando, meditando sobre temas tão importantes. Todos nós possamos efetivamente nos focar em nos tornarmos pessoas melhores. Como dizia o Chico, né? Aos outros eu dou o direito de ser como são.
A mim, eu dou o dever de ser cada dia melhor, porque nós Sim. somos os artífices da nossa própria felicidade. O que eu vivo hoje é o que eu irei viver amanhã. O que eu estou vivendo hoje também é reflexo do que eu vivi no passado. Então, se eu desejo a tão sonhada felicidade, eu tenho que plantar felicidade, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. João, vamos ver aqui o João colocando. Vejamos. Excelente tema, como sempre. Ótima semana, boa noite. Obrigada, João. A Elaine colocando também. Esse tema é bem interessante, ótimo estudo de hoje. Que ótimo, gente. Nós gostamos muito que vocês tenham apreciado também o tema, né? E quem desejar, né? Quem tiver alguma ideia de algum tema, pode trazer, colocar aqui, né, nas nossas conversas, que nós vamos buscar, né, tratar do assunto da melhor forma, tá bom? Então, gente, beijo para todos, um ótimo final de domingo e até a próxima semana. Tchau, Cosme. Tchau, Tchau, um pessoal. abraço, bom final de domingo e uma semana de paz para todos e até o próximo final de semana, se Deus quiser. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.